História 1. Nos meus anos de adolescência, éramos dois inseparáveis, eu e meu melhor amigo Anthony. Eu era um jovem tranquilo e introvertido, sempre perdido em jogos e devaneios. Anthony, por outro lado, era o oposto completo, extrovertido, aventureiro e sempre pronto para uma boa risada. Sua energia contagiante o tornava popular entre nossos colegas, e a casa dele era o local preferido para encontros. Foi quando eu tinha 15 anos que ocorreu esse incidente aterrorizante. Meu melhor amigo Anthony me convidou para passar a noite em sua casa, já que seus pais estavam fora durante o final de semana. Lembro-me de pedalar até lá, estacionar minha bicicleta no quintal e entrar pela porta dos fundos. Nos entregamos a uma maratona de jogos, jogando desde FIFA até Call of Duty. O chão estava coberto de pipoca e vários embrulhos de junk food. Conforme a noite avançava, passamos dos jogos para assistir a um filme. No entanto, a adrenalina dos jogos nos deixou muito energéticos para nos concentrarmos no filme. Nos remexíamos e ríamos, incapazes de manter a concentração na tela. Era a inquietação típica de jovens adolescentes ansiosos por emoção e travessuras. Consciente desse sentimento, Anthony sugeriu: vamos fazer algumas ligações de trote. Seus olhos brilhavam de antecipação, e eu não pude deixar de concordar. Na metade do filme, o tédio nos atingiu, e decidimos agir conforme a ideia de Anthony. Era por volta das 22 horas quando Anthony fez algumas ligações hilárias para pizzarias, deixando-nos em ataques de riso. Chegou a minha vez. Disquei aleatoriamente alguns números na esperança de pegar alguém de surpresa. Na terceira ou quarta tentativa, não consigo me lembrar direito, um homem com uma voz grave e áspera atendeu dizendo o sim, em vez do habitual o alô. Risadas anônimas ao fundo me fizeram perder a compostura, e comecei a rir. Recuperando o foco, tentei continuar a brincadeira, perguntando ao homem se eu poderia pegar emprestado um pneu do carro dele. Para minha surpresa, ele respondeu perguntando se meu nome era Anthony. O pânico se instalou. Como ele sabia o nome de Anthony? Desliguei rapidamente. Nos olhamos, ambos com olhos arregalados, cheios de medo e incredulidade. Tentamos racionalizar a situação, pensando que talvez o identificador de chamadas de alguma forma mostrasse o nome do pai de Anthony, mas nada fazia sentido. Até postamos uma pergunta no Yahoo buscando uma explicação, mas em vão. Enquanto nos acomodávamos na sala de estar, algum tempo se passou. Tentamos esquecer a perturbadora ligação telefônica, mas cada som do vento e cada rangido da casa nos deixavam desconfortáveis. Em certo momento, ouvimos uma batida suave na porta. Saltamos de susto. Anthony foi até a espiadela e virou-se dizendo que não havia ninguém lá. Ele voltou e, enquanto o fazia, ouvimos a batida novamente. Anthony correu para a porta para olhar novamente pela espiadela e viu um homem alto que, em nossa mente assustada, parecia ter 2,5 metros de altura, embora, na realidade, fosse provavelmente mais próximo de 1,5 metros. O homem disse: "Ouço você atrás da porta, Anthony. Trouxe um pneu do carro para você." Seguiu com uma pergunta: "Seu pai está em casa?" Ficamos em silêncio, sem saber o que fazer, nos olhamos. Então ouvimos passos altos andando ao redor, e com um medo que eu nunca havia sentido antes, ouvimos o rangido do portão dos fundos se abrir. O homem foi até a porta dos fundos e tentou abri-la. Foi nesse momento que tudo pareceu surreal. Quando entrei na casa mais cedo, tínhamos completamente esquecido de trancar a porta. Anthony e eu corremos para o andar de cima. Não havia fechaduras nas portas. Corremos para o quarto de Anthony e nos escondemos debaixo da cama. Os passos do intruso ficaram mais altos à medida que o ouvíamos subir lentamente as escadas. Nossos corações dispararam, nossa respiração ficou mais alta, estávamos tremendo e assustados. Descuidados, ouvimos os passos do homem se aproximando do quarto de Anthony. Quando ele parou diante da porta, esperou. O silêncio era ensurdecedor, e então a porta rangia abrindo. Podíamos ouvi-lo mexendo no armário. O quarto ficou em silêncio, e então a horrível realização me atingiu: a respiração de Anthony estava muito alta. Cobri sua boca,
rezando para que o intruso não nos ouvisse, mas, como você pode imaginar, era tarde demais. De repente, um grito angustiante perfurou o silêncio. As pernas de Anthony foram agarradas e arrastadas para fora debaixo da cama. Desesperado, peguei uma chave de fenda na mesa de cabeceira e, sem pensar, esfaqueei o intruso nas costas. Ele soltou Anthony, e aproveitamos a oportunidade para escapar. Corremos em direção à porta dos fundos aberta e nos lançamos na mata atrás da casa de Anthony, tentando colocar o máximo de distância possível entre nós e o intruso. Mas o som de folhas secas sendo pisoteadas atrás de nós indicava que ele estava em perseguição. Nos escondemos atrás de um arbusto, esperando que ele não nos encontrasse. Enquanto estávamos agachados lá, tive uma boa visão do homem. Ele tinha uma semelhança assustadora com o pai de Anthony, mas havia algo estranho nele, como se fosse uma réplica barata e enlouquecida do pai de Anthony. Esperamos e ouvimos o homem se aproximando lentamente. Para nosso horror, ele parou a poucos metros de distância, examinando a linha de árvores. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou e desapareceu na escuridão. Voltamos à casa de Anthony, trancamos todas as portas, chamamos a polícia e, depois, explicamos tudo aos pais de Anthony. Enquanto ligava as luzes do quintal, vislumbrei o homem parado perto da mata, olhando fixamente para a casa. Depois de alguns minutos, ele se dissipou na mata. Aquela noite permanece como uma memória assombrada para ambos nós. Nunca mais vimos o intruso, e a ligação entre a ligação de Trot e a invasão permanece um mistério. Depois, ouvi de Anthony que o pai dele tinha um meio-irmão maluco que eles não viam há 10 anos. Ele sempre quis fazer parte da família, mas tinha muitos problemas mentais, e eles estavam convencidos de que era melhor deixá-lo fora de suas vidas. Ainda é um mistério como isso aconteceu por causa de algumas ligações de Trot. Então, o pai de Anthony disse que alguns meses atrás, esse meio-irmão ligou anonimamente para ele para se atualizar, mas como ele percebeu que fomos nós que ligamos e como discamos o número dele, ainda é um mistério. Nunca fizemos mais ligações de Trot, e devido aos eventos, nossa amizade entrou em declínio. Para ser honesto, não me importei, porque quando penso na experiência, ainda sinto calafrios e emoções assustadoras pelo evento horripilante que aconteceu, mas uma coisa é certa, aquela noite mudou nossas vidas para sempre. História 2. Crescendo como filho único, eu estava acostumado a passar tempo sozinho. Meus pais frequentemente trabalhavam até tarde, me deixando para me virar sozinho em nossa antiga casa rangente. Aos 17 anos, eu já era grande o suficiente para cuidar de mim mesmo, mas isso não significava que as noites sozinho não eram assustadoras, especialmente durante uma tempestade. E foi em uma noite tempestuosa que meus medos se tornaram realidade. Eu estava em casa sozinho em uma noite tempestuosa, daquelas em que a chuva desaba como uma cachoeira e os ventos uivam como se estivessem tentando entrar. Eu estava enrolado no sofá, envolto em uma manta aconchegante, assistindo TV e tentando me distrair da tempestade lá fora. É importante mencionar que, quando eu era mais jovem, um evento traumático ocorreu durante uma tempestade. Os detalhes do que aconteceu não são relevantes para esta história, mas desde então, cada tempestade me enche de um medo extra e paranoia. Então, mesmo antes de qualquer coisa incomum acontecer naquela noite, eu já estava nervoso. Eu estava assistindo TV, tentando ignorar a tempestade lá fora ao ouvir as vozes na tela. O ruído começou vagamente, um som estranho de rangido vindo do quarto no andar de cima. No início, tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o vento brincando ou talvez a casa velha se ajeitando. Curioso e levemente inquieto, fui até a cozinha, que ficava diretamente abaixo do quarto, para ter uma ideia melhor do que poderia ser o barulho. Fiquei lá por um momento, ouvindo atentamente, mas não ouvi nada. Descartei, pensando que era apenas o vento ou a casa velha fazendo barulho. Voltei para a sala de estar, tentando prestar atenção na TV e esquecer os sons estranhos, mas depois de cerca de 30 minutos, o barulho ficou mais alto e constante. Desta vez, não era apenas um rangido, parecia passos claros. Uma sensação de inquietação se instalou sobre mim, e eu não pude mais ignorá-la. Decidi investigar, meu coração pulsando no peito enquanto pegava uma lanterna.
Para aqueles que pensam o que idiota por não acender as luzes, a lanterna era mais como uma arma improvisada do que para iluminação. Armado com minha lanterna, subi as escadas. Cada passo parecia pesado, e minha mente estava acelerada com os piores pensamentos possíveis sobre o que poderia ser. Cheguei à porta do quarto e a abri lentamente, meio esperando encontrar alguém lá. Mas o quarto estava vazio, e um alívio passou por mim. No entanto, foi breve. Decidi verificar o resto da casa apenas para ter certeza. Saí do quarto e fui para o quarto ao lado, movendo-me silenciosa e cautelosamente. O chão de madeira antiga rangia sob meu peso, e eu fazia caretas a cada som. Parecia que a casa estava prendendo a respiração, esperando algo acontecer, e então aconteceu. Ao alcançar a maçaneta da porta do próximo quarto, um rangido alto ecoou do outro lado do corredor. Meu coração parou, e parecia que eu tinha saltado no ar. Virei rapidamente e olhei para o corredor, e lá eu o vi. Um homem alto, com cabelos grisalhos longos e uma barba desgrenhada e não saudável, estava lá. Seus olhos travaram nos meus, e o momento em que nossos olhos se encontraram pareceu durar minutos, um impasse silencioso no corredor levemente iluminado. Então, com um grito alto, o homem correu em minha direção, como se fosse uma enorme fera. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim, e eu recuei rapidamente para o quarto, batendo a porta e trancando-a freneticamente. Empurrei um armário ou algum tipo de móvel pesado contra a porta, me barricando no quarto. O homem martelava a porta e gritava um grito arrepiante e sem palavras que ecoava pela casa. Eu estava tão chocado, minha mente lutando para compreender o que estava acontecendo. Os batimentos e os gritos continuavam, incessantes e aterrorizantes, e tudo o que eu podia fazer era me pressionar contra a parede, meu coração acelerado, tentando entender o pesadelo que se desenrolava diante de mim. Fiquei tateando com o telefone para ligar para a polícia, minha mão tremendo ao discar o número de emergência. O homem já batia na porta, e eu estava aterrorizado de que ele conseguiria arrombá-la antes da ajuda chegar. Minha mente era um redemoinho de medo e pânico, e mal conseguia pensar com clareza. A mulher do outro lado da linha podia ouvir o caos se desenrolando ao fundo. Ela me perguntou se eu tinha algum tipo de arma no quarto para me defender, ou sua voz estava trêmula, parecia estar gaguejando como se fosse a primeira vez que ela se deparava com uma situação assim. Ela me assegurou que a polícia estava a caminho e chegaria em 5 minutos. O homem ainda batia e gritava do lado de fora da porta, e eu estava aterrorizado de que ele conseguisse entrar antes da ajuda chegar. Meu telefone tremia em minhas mãos enquanto continuava a ligação. O homem ainda batia na porta, e eu estava aterrorizado de que ele conseguisse entrar antes da ajuda chegar. Minha mente estava em um turbilhão de medo e pânico, mal conseguindo pensar com clareza. Quando a polícia finalmente chegou, gritei para quebrar a porta da frente e me ajudar. A polícia respondeu rapidamente, quebrando o vidro da janela dos fundos e subindo as escadas. Eles gritaram à polícia: "Coloquem as mãos para cima onde possamos ver", mas o homem não ouviu. Ele continuava em sua raiva descontrolada. Então ouvi uma luta alta, sons de grunhidos e gritos enchendo o ar. Um dos policiais chamou que estava seguro agora e que eu poderia sair. Quando saí do quarto, vi uma quantidade avassaladora de policiais, e 4 deles eram necessários para conter o homem. Enquanto a polícia conseguiu subjugar o intruso, peguei rapidamente meu telefone novamente, desta vez para ligar para os meus pais. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número deles, e assim que ouvi a voz da minha mãe do outro lado, uma enxurrada de emoções me dominou. Tentei explicar o que aconteceu entre soluços engasgados, e eles imediatamente me disseram que estavam a caminho. Meus pais chegaram em um tempo que pareceu ser quase imediato, com rostos pálidos e cheios de preocupação. Eles correram até mim, me envolvendo em abraços apertados, as próprias mãos trêmulas. O alívio de tê-los ali era indescritível, e em meio ao caos, a presença deles era uma força ancoradora. A polícia continuou a investigação e compartilhou mais detalhes sobre o intruso. Ficou revelado que o homem estava fugindo, tendo cometido outros 2 assassinatos de mulheres na área. A notícia enviou uma onda fresca de horror por mim e meus pais, e todos nós ficamos lidando com a realidade de como eu estive perto de me tornar sua próxima vítima.
5 anos depois, com a ajuda da terapia e o apoio inabalável da minha família, a vida se tornou mais suportável. As memórias daquela noite, no entanto, estavam gravadas em minha mente, e o trauma se manifestava de maneiras inesperadas. Toda noite de tempestade trazia de volta uma enxurrada de lembranças, e quando estava sozinho, me via revivendo toda a situação. O som da chuva batendo nas janelas e o uivo do vento faziam meu coração acelerar, e eu me encontrava de volta àquele momento de terror.